E aí, pessoal? Evandro Luz aqui. Hoje o assunto é estilingue, mas eu vou falar aqui sobre a Catbox. Automaticamente, falando sobre a Catbox, eu tenho que falar sobre munição, que vai ser o assunto principal. Mas a Catbox é uma caixa de coleta, como o nome está dizendo. A ideia qual é? É que você atire e recolha a munição depois, para não perdê-las. Então ela amortece aqui no tecido. Dá para fazer isso improvisadamente com uma caixa de papelão, você enche de pano dentro. E depois recolhe as munições também. Normalmente no início fazemos assim, não queremos investir, já começar tendo que fazer ou adquirir, né, pronto, já alguma coisa assim. Tem umas compradas que vem uma armação, e uma armação metálica, né, também serve da mesma maneira. Essa aqui eu fiz 50 por 50. Essa estrutura aqui, que vocês estão vendo, eu revesti de borracha, são alvos. Eles ficam presos assim, um arame, né, bem rígido. Eu fiz furações. Esse material aqui é o chamado PEAD. Ele é bom? Vou falar a verdade para vocês. O negócio funciona, mas daí a Catbox perde um pouco do significado. Porque quando a munição bate nesse material, ele deforma um pouquinho e resiste. Resiste a muita munição. Só que o problema é que ele joga a munição de volta. Então ela não passa direto e vai parar lá. É um material um pouco pesado. Mesmo quando ele está pendurado, ele fica pesado. Isso aqui eu fiz de uma maneira que você encaixa, né? Ela entra pressionada. Bem, mas também usamos assim, ó. Por exemplo, esse alvo aqui, 2 centímetros. E se você compara com o polegar, ele some, olha. Esse outro já tem 6 centímetros, mas eu às vezes penduro esse de 4 centímetros, né? E esse de couro de 8 centímetros. Bem, como eu falei, o assunto é a munição. Por quê? Porque o objetivo é recolher as munições depois que atira. Então, só para você ter uma ideia, fundo escuro, né? O meu celular aqui ele está captando bastante luz. Eu até tenho que colocar em uma certa posição, mas vou me distanciar a 10 metros para que vejam aí como dá uma boa visibilidade. Olha só. Atirando daqui são 10 metros. Eu até fiz uma marcação no chão aqui. Para gravar, normalmente eu atiro daqui, onde dá 8,5 metros. E às vezes um pouquinho mais adiantado, vai para 8 metros, mas isso é mais para gravação. O treino mesmo eu faço dali. Eu vou falar agora sobre munição, como eu falei, o mais importante aí é a munição. Inclusive, no estilingue, o mais importante é a munição, porque você primeiro define o que vai arremessar, para depois você definir o restante, né? Vamos lá, então. E aqui eu trouxe alguns exemplos de objetos que usamos ou usam para atirar com estilingue. Confesso que já atirei com todos. Até hoje atiro com algumas que não são consideradas boas munições. Mas eu faço isso por quê? Você fica comprando esferas de vários tamanhos. Não. Eu tenho amigos em bicicletarias e oficinas de moto e automóveis, e isso aqui é material descartado, então eu acabo pegando lá. À exceção das 9mm de chumbo, essas aqui, que dá para comprar em lojas para pesca. Mas enfim, vamos lá. 2mm, atiro com ela, às vezes está sobrando, tenho bastante. Tenho algumas aqui, inclusive tem umas enferrujadas que eu aproveito todas também. Bem, quando eu tenho várias delas, eu aproveito para fazer tiros na natureza,
né, tem que adaptar um pouco com ela. E quando atirar com munições pequenas, ou enfim, um calibre de munição, procure atirar só com ela. No tiro instintivo, às vezes você atira aí com uma 4 e passa para uma 6, não dá muita diferença. Ou às vezes até de uma 4 para uma 8 não dá tanta diferença, né? Você continua, talvez não tanto, mas continua acertando. Mas não é o ideal. O ideal é que você, por exemplo, vai atirar com 4 mm, não tem problema, mas atire, reúna várias 4 mm, atire só com ela. Depois você troca o calibre, automaticamente, se for tiro de precisão, vai ter que trocar a ancoragem, e se for um tiro instintivo, você vai ter que refinar o movimento, né? Bem, 4 mm atiro, mas eu não considero munições, vamos dizer assim, né? 6 mm, aqui sim, aqui já começamos a chamar de munição mesmo. Por quê? Porque é atirável, vamos chamar assim. Mas como eu gosto do estilingue recreativo, eu gosto que rompa objetos. Essa aqui já começa a romper. A 4 mm é bem difícil. Essa aqui já começa a romper. Mas ainda assim ela é uma munição leve. Eu não gosto muito dela. 8 mm. Tanto uma quanto a outra, no caso essa aqui esfera de aço, essa aqui esfera de argila, são boas. Mas ela é muito leve. Então eu atiro com ela também, mas também descarto. Aqui sim, quase todo treino que eu faço com essa aqui. Esfera de aço de 8 mm. Tá? Bem, 9 mm dá para atirar também? Eu atiro com ela também, atiro com 9 de chumbo, mas prefiro a de aço ainda, né? Mas enfim, dá para atirar. A partir daqui, o pessoal atira, com 10 é considerado uma boa munição, 12, enfim, e vai subindo até esfera de vidro. Eu já atirei esfera de vidro, tem vídeo inclusive atirando full butterfly, que é um estilo onde você abre os dois braços, né? Obviamente a malha ela tem que ser um pouco maior. Se você atirar com uma malha, as malhas asiáticas, né? Eu vou demonstrar aqui para vocês, espera aí. Essa malha aqui, ó. Se você atirar uma munição grande, por exemplo, essa esfera de aço aqui, ela é gigante para essa malha. Ela vai ficar sobrando. Não importa a tua pegada, ela tem uma tendência de não jogar ela direto do centro. Então, uma munição de 8 mm já vai ficar perfeita. A de 6, como eu falei, dá para atirar também, vai de boa. A de 10 vai de boa nessa malha aqui também, mas eu não gosto. Eu atiro normalmente 6 e 8, mas aqui eu treino realmente a 8 mm. Se você me perguntar qual é a boa munição, na minha opinião, é esfera de aço de 8 mm. Essa aqui, na verdade. Essa aqui é de 10. Então é isso aqui, ó. E eu costumo não pegar numa pegada normal, eu pego assim. Como eu tô filmando também não tô conseguindo pegar direito aqui, mas é como se fosse isso aqui, ó. Tá? Eu não pego na malha da maneira tradicional que o pessoal pega assim, né? Às vezes eu pego, quando eu vou atirar, por exemplo, essas munições bem pequenas aqui. Não tem como atirar assim, senão ela vai, vamos usar a palavra esbirrar, da mesma maneira que a munição grande, só que por outro motivo, vamos dizer assim. Então aí eu uso uma pegada normal. A de 4 mm, às vezes uso uma pegada normal, mas às vezes atiro nessa pegada também. É a minha preferida. Inclusive os de precisão, tudo eu tô atirando nessa pegada. Andei vendo uns vídeos aí do pessoal asiático, e eles mandam muito, e me deu algumas ideias. Aí que eu comecei a atirar instintivo. Então vai ter tiro instintivo também. Desculpe se se o vídeo está ficando longo, perdão aí. Mas algumas coisas assim, algumas impressões, às vezes são mais interessantes de serem passadas do que a técnica ou o material em si, né? Mas você atira o que você quiser, né? Quem gosta de um tiro, uma munição que vai bem reto e rápido, essa aqui vai. Só que eu não gosto dela, pelo motivo como eu falei, você atira num objeto, ele não vai romper o objeto. Às vezes rompe a munição, é argila, né? Então, 8 mm de aço, estamos entendidos nessa malha asiática aqui, tá? Sempre fita. Eu não gosto do tubo. Tem uns tubos muito bons para atirar com estilingue, que são feitos para isso, esses são fininhos e tal, né? Mas, enfim, isso aí eu não vou falar sobre eles porque eu não os uso.
Então vamos aos tiros agora. E não é obrigatório usar só os alvos, né? Vai da criatividade. Eu deixo essas linhas, isso aqui inclusive é cordão encerado, é super resistente. Você pode pendurar, por exemplo, isqueiro, e vamos atirar nele. O objetivo não é que vai acertar tudo, mas você consegue ver aqui é onde a munição passa, então você consegue saber se você está atirando bem ou não. Você também pode colocar um papelão aqui atrás para ver exatamente a marcação dos tiros, né? Caso você tenha dificuldade em observar simplesmente. Mas é isso aí. O celular está com bastante brilho, mas de longe vai dar para observar melhor. 4mm, vou atirar instintivo, sem mira. Lá no isqueirinho verde. Vou acertar tudo? Certamente que eu vou errar quase tudo. Mas olha como passa muito próximo, por ser um tiro sem mira. E estamos numa distância de quase 10 metros, né? Aqui deve dar uns 8,5. Sem mira. Aí, ó. Acertou de primeira e ainda guardou a munição lá dentro, olha. Ah, mas não atravessou os dois não, porque é 4mm, pessoal, comparando com o dedo mínimo, olha. 4mm, é algo muito, muito minúsculo. Mas rompeu não, é comum romper esse tipo de plástico aqui. Normalmente aqueles outros isqueiros de um acrílico, vamos assim, mais transparente, aquele lá rompe fácil, esse aqui não. Mas mesmo assim aqui pegou bem de cheio. No entanto, se eu mirei para acertar bem no meio. Mirei que eu digo assim, foi um tiro instintivo, mas a tentativa é acertar bem no meio. Olha como desviou. Quer dizer, se fosse nesse alvo, teria errado. Nesse, teria acertado. Teria acertado bem, ó, teria como iria mirar no meio, teria acertado bem de raspelão nele. Você vê como engana, olha. Então um alvo desse aqui pode enganar você. Eu vou retirar esse para cá, né? Deixa ele ali. E vamos fazer uma sessão. Claro que eu vou errar quase tudo, como você viu. Esse aqui eu acertei no isqueiro, mas eu errei o tiro, considerando o meio, né? Então eu vou fazer uma sessão de tiro de instintivo, né? Sem mira. Aqui nesse alvozinho de 2, ó, é menor do que um polegar, ó, tamanho um pouquinho maior, ó, se eu pegar com o indicador, acho que dá, tamanho da ponta do indicador. Bem, vou atirar nele e vamos observar aí, se você vai errar tudo, por que vai mostrar então? Você vai ver o quanto passa perto. Esse que é o X da questão. Não é frustrante você atirar e errar tudo. É que eu não considero exatamente a questão do erro, mas o quanto o movimento está afinando, ou seja, está dando tudo perto por ser um tiro sem mira, né? E normalmente, estou atirando aqui a 8,5 metros, mas eu treino a 10. Quando eu atiro, igual já tem um vídeo gravado disso aqui, ó. Esses pedaços aqui são uma massa fraca, né? Eu atirei dali. Então, dali até aqui dá uns 6 metros, 6,5 metros. E aí é difícil errar, porque normalmente eu atiro de lá, ó. De lá não tá aquela cadeira. Um pouquinho pra frente ali, onde eu já mostrei, que tem as marcações, né? Ali, ó. Dos 10 metros, né? Então agora eu vou atirar para poder colocar a câmera ali na cadeira, né? Eu vou atirar daqui. O que vai dar aí 1 metro e pouquinho, 1,5 metro a menos, tal, né? Mas vamos lá, vamos ver o que acontece. Então vamos lá, vou fazer uma série de tiros instintivos ali. 4mm, né? Bem pequenininho. Naquele botãozinho lá. Olha lá. E os outros foram bem próximos. Mas tem alguns que vão. Nessa sessão, provavelmente algum vai dar bem longe. Ó. 2 em seguida. Por isso que a 6 metros e pouco acerta tudo. Por isso que eu acertei o isqueiro lá, entendeu? É a questão do treino, pessoal.
Ó, o que não acerta passa próximo. Por isso que não é frustrante você errar. Ó, esse deu bem longe. Mesmo que fosse um alvo um pouco maior, teria dado erro. Mas ainda assim foi próximo. Olha lá, ó, mais um. E assim vai, pessoal. Uma sessão de treino é assim, vai errando, vai acertando. E o negócio é não se frustrar, né? Olha lá, esse deu bem errado. Ah, mas já acertou alguns. Mas é diferente de um aproveitamento de precisão. Num tiro de precisão, todos dariam muito próximo. No tiro instintivo, às vezes, qualquer coisa que você erra ali, né? Porque é um tiro que você não está fazendo mira. Você está utilizando o teu corpo ali para guiar, né? A diferença é que o tiro de precisão ele tem mira. Então, eu não fiz ancoragem ainda desse, eu cortei essa fita, ela era um pouco mais longa, né? Então, para o tiro instintivo não deu muita diferença, mas vou ter que dar 1 ou 2 tiros para fazer. É até interessante que o pessoal me pergunta como que faz a correção, né? Vamos ver. O primeiro tiro eu já sei. Esse aqui exige uma postura e a diferença é aqui na ancoragem, né? Mira é aqui no cantinho, né? Mais ou menos eu percebi. Abriu um pouco. Então quer dizer que eu tenho que desencostar um pouquinho, mas é mais ou menos naquela direção. Agora abri demais. E agora já dá para começar a tirar de verdade. De verdade que eu digo assim, não só para corrigir mira, mas já na intenção de acertar, né? Vocês vão ver que eu acerto às vezes até mais tiro instintivo do que tiro com visada, mas é importante fazer o tiro com visada também, lógico, né? Eu também uso essa pegada invertida nele. Ai, tem que acertar também, né, pessoal? Mas como eu falei, agora já era para, né, quando eu falo que vai atirar de verdade mesmo, é mais ou menos isso. Ainda assim, nem pegou bem de cheio, viu que ele deu uma balançada ali, quer dizer que não foi um tiro 100%, né? Mas a ideia é mais ou menos essa. Dá para pendurar latinhas ali, dá para pendurar... Eu vou fazer um outro tiro de precisão agora, mas vou pendurar um outro objeto. Espera aí. 4 milímetros. Optei pelo isqueiro porque ele já estava lá. Beleza, pode ver, Cleusa. E como eu disse, aquele acabou dando acaso de perfurar, mas é uma munição que não rompe. Ela deu aí uma trincada a mais aí no segundo tiro, mas o segundo tiro não rompeu. É comum, essa munição de 4 milímetros, ela é minúscula, né? Muito pequenininha, né? Então ela não tem peso, né? A partir da 6 já começa a romper, mas a 8, aí sim, aí atingiu, já era. Então, fora esses objetos que dá para pendurar aqui, esse sistema que eu coloquei aqui é que você puxa ele, né? O ideal seria que ele fosse apenas envolto aqui. Os de couro normalmente dá para fazer isso, aqui é silicone. Aquelas capinhas de celular de silicone. Você pode atingir ele à vontade, ele não rompe. E não importa se é branco, não importa ser uma cor clara, pode usar desse lado, desse aqui, né? Tal. Eu jogo um spray às vezes para ajudar. E as munições você atira, elas ficam aqui, ó. Uma ou outra bate e volta. Essa aqui, principalmente, que ela é leve, né? Então ela vem muito rápido. Às vezes o pano não consegue amortecer, ele joga ela de volta. Vamos ver se tem alguma no chão aqui. Tem, ó. As que voltaram, ó. Elas voltam tudo muito próximo, porque... Então fica fácil de recolher mesmo que elas voltem, olha. Mas se você usa 8 milímetros, elas não voltam. É raro. Pode acontecer, mas é raro. Raríssimo dela voltar. Munições de 8 milímetros, mesmo quando pega raspando,
sai pedaço. É muito difícil, às vezes acontece de pegar e não quebrar. Principalmente quando atira objetos no ar, porque às vezes ele está indo na mesma direção da munição, então a munição não dá um grande impacto e tal. Mas de maneira geral, a munição de 8 milímetros ela já rompe objetos tranquilamente. É uma munição excelente, é a melhor munição, em todos os sentidos.